O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. Mas nem a pau. O nome é Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano, Alberto. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade, muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Eu confio muito na ciência, na verdade. De acordo com a nossa conversa, qual a narrativa que o senhor teria em relação a esse processo de desenvolvimento da humanidade em cima do cristianismo? Se o senhor quiser falar em relação à ciência, nós podemos falar em relação à ciência, ou talvez em outras áreas. Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. Opa, peraí. De onde ele tirou isso? Será que foi do Oba? Vamos ver isso aí direitinho. Quando a gente fala de ciência moderna, a imensa maioria dessa ciência que é feita não tem nenhum tipo de viés cristão ou muçulmano ou whatever, tá bom? Agora, vamos pegar isso aí melhor, porque ele tá viajando nas ideias. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo e ver se realmente o cristianismo fez algum benefício para a humanidade, ainda mais em relação à ciência. Deve estar de zoeira, né? Primeira coisa, quando a gente fala de ciência em si, ela começou muito antes da ideia de Jesus ter nascido. Aqui no site do World History fica falando sobre a questão da ciência grega, que muito tempo, séculos antes de Cristo, já estava desenvolvendo ali a galera um monte de coisa que ajudaria a gente na ciência, inclusive moderna, tá bom? Então vamos lá. A exploração sistemática de um assunto foi aplicada às artes médicas por Hipócrates, de 460 a 370 a.C., o pai da medicina moderna, que chegou às suas conclusões por meio da observação e da experimentação. E aqui vai falar de Aristóteles, aluno de Platão, 384-322 a.C. Aplicou essa mesma técnica a literalmente todos os assuntos conhecidos pela humanidade. Seu aluno Teofrasto, de 371 a 287 a.C., continuou seu trabalho em temas que iam da física à biologia, e sua obra Investigação sobre as Plantas e sobre as causas das plantas lhe rendeu o epíteto de pai da botânica. E tem mais, né? Olha aqui, ó. Eratóstenes, Arquimedes, também conhecido como Heron, seriam considerados cientistas no sentido moderno do termo, pois se engajaram em todas as 7 etapas do método científico, talvez às vezes de forma desigual, para chegar às suas conclusões e produzir suas invenções. Entre as muitas criações de Heron, encontra-se um dispositivo comum, muitas vezes considerado óbvio na era moderna, a máquina de venda automática. O parafuso de Arquimedes, um cilindro com uma lâmina retorcida, ainda é usado hoje, e ele é reconhecido como o pai da matemática e da física matemática. Nossa, Jesus, ó, nada. Cristianismo, ó, nada. Igreja Católica, Protestante, ó, porcaria nenhuma. E vamos lá, ó, aqui, ó. Outros pensadores da era helenística incluem o astrônomo Aristarco de Samos, 310 a 230 a.C., que propôs pela primeira vez o modelo heliocêntrico do universo. O que a igreja fazia com o modelo do universo? Poxa, bem diferente, né? Possivelmente baseado no trabalho do filósofo pitagórico Filolau de Crotona, de 470 a 385 a.C. Você tem o Hiparco da Nicéia, aqui, ó, de 190 a 120 a.C., rejeitou a afirmação de Aristarco, principalmente porque ela contradizia o modelo padrão estabelecido por Aristóteles. No entanto, as contribuições impressionantes de Hiparco incluem a invenção ou desenvolvimento do quê? Da trigonometria, a descoberta da precessão dos equinócios e a possível invenção do famoso mecanismo de Anticítera, o primeiro computador analógico do mundo. E aí? Cristianismo, né? Tá de zoeira comigo? Vamos ver mais um pouquinho? Site aqui, ó, Enciclopédia de Filosofia de Stanford. Aqui, religião e ciência. Vamos ver o baratinho. Olha quando a gente chega aqui, ó, no Islã. Vamos no cristianismo? Até, eu vou pegar no Islã, no finalzinho, vou chegar lá no cristianismo. Olha só o que está sendo falado aqui, ó. Que é o que o tio Tasso está querendo dizer e que é uma falácia do caceta, né? Ó.
Alguns autores afirmam que o cristianismo foi o único instrumental na catalisação da revolução científica. Por exemplo, de acordo com o sociólogo da religião Rodney Stark, em 2004, a revolução científica foi, na verdade, um desenvolvimento lento e gradual a partir da teologia cristã medieval. Afirmações como a de Stark, no entanto, não reconhecem as contribuições legítimas de estudiosos islâmicos e gregos para o desenvolvimento da ciência moderna e não fazem justiça à importância das inovações tecnológicas práticas na cartografia e na cartografia estelar no surgimento da ciência moderna. Ou seja, são um bando de mentirosos. Tá vendo quando entra cristianismo? É sempre assim, #crentemente, deixa nos comentários, não tem um que escapa, cara. Apesar dessas leituras positivas da relação entre ciência e religião no cristianismo, existem fontes de tensão persistente. Por exemplo, ainda há oposição vocal à teoria da evolução entre os fundamentalistas cristãos. Na esfera pública, a visão de conflito entre cristianismo e ciência prevalece em forte contraste com a literatura acadêmica. Isso se deve em grande parte à influência desmedida de uma minoria cristã conservadora e vocal no debate público americano, que marginaliza vozes mais moderadas. Evans, 2016. Já pegou aqui o contexto, né? Ou seja, o Tasso ele está exatamente nesse âmbito aqui, ó, sendo um negacionista, falando um monte de mentira, de desinformações, simplesmente para enganar a galera. Então vamos lá. Ou ele está fazendo isso aí porque ele tem falta de conhecimento mesmo e não estuda, né? Qual será? Qual será a opção? Vamos lá, quem sabe o que ele diz. No Islã aqui, ó, vai falar o seguinte, que o Islã hoje ele não tem tanta participação científica. Vai comentar isso aqui. E aí tem esse parágrafo, ó, essa falta contemporânea de proeminência científica é notável, dado que o mundo islâmico excedeu em muito as culturas europeias na extensão e qualidade de seu conhecimento científico entre aproximadamente o século IX e o século XV. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 séculos, velho. À frente. Dá para você entender o que é isso? Nossa, ó, destacando-se em domínios como o quê? Matemática, álgebra e geometria, trigonomia em particular, astronomia, considerando seriamente, mas não adotando o heliocentrismo, ótica e medicina. Esses domínios do conhecimento são comumente chamados de ciência árabe, para distingui-los das atividades científicas que surgiram no Ocidente. Huff 2003 citando isso daqui. Ciência árabe é um termo imperfeito, pois muitos dos praticantes não eram falantes de árabe. Portanto, o termo ciência no mundo islâmico é mais preciso. Será que o Tassos vai virar muçulmano depois de saber desta verdade que eu estou falando? Será que ele vai adorar Allah? Vai abandonar Jesus e ficar com Maomé? Nessas horas, né? Não, o cristianismo fez isso, por isso eu tenho a minha fé justificada. Aí eu mostro que o islamismo estava à frente. Não, nessas horas não vale, né? Tá de zoeira mesmo, viu? É mó barato pegar essa galera, né, velho? E expor desse jeito. Mas vamos lá. Muitos cientistas do mundo islâmico eram polímatas. Por exemplo, Ibn Sina, não sei se eu estou pronunciando da forma certa, tá? Avicena, 980-1037, é comumente considerado um dos inovadores mais significativos, não apenas em filosofia, mas também em medicina e astronomia. Seu Cânone de Medicina, uma enciclopédia médica, foi um livro-texto padrão em universidades por toda a Europa por muitos séculos após sua morte. Al-Farabi, 872 a 950, um filósofo político de Damasco, também investigou teoria musical, ciência e matemática. Omar Khayyam, 1048 a 1131, alcançou fama duradoura em domínios díspares, como poesia, astronomia, geografia e mineralogia, cara. O andaluz Ibn Rust Averroes, talvez isso, 1126 a 1198, escreveu sobre medicina, física, astronomia, psicologia, jurisprudência, música e geografia, além de desenvolver uma teologia filosófica de inspiração grega. Isso aí foi bem antes, por exemplo, das universidades que ele vai mencionar aí, que o Tassos vai falar de Harvard e Yale e tudo mais. Só nessa daqui eu acho que eu já quebrei grandão, né? Tá falando mentira e eu expus aí a verdade.
Mas só em relação à ciência, para o senhor ter uma ideia, a ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As Mentira! maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Para o senhor ter uma ideia, o lema original da Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é... Maior e melhor universidade do mundo? Peraí. Muito bem. Estou aqui, ó, no site da timehighereducation.com. Tem aqui o ranking das principais universidades do mundo 2025. Beleza? O debate foi em 2025 também. Então vamos ver aqui, ó. Maior universidade. A principal. Número 1, quem que é? Harvard? Não. Oxford. Depois tem o quê? MIT. Massachusetts Institute of Technology. E aí sim você tem Harvard University em terceiro lugar. Depois você tem Princeton, Cambridge, Stanford, a California Institute of Technology. Legal, vai indo aí. Então Harvard não está no primeiro lugar. Não é a maior e mais importante universidade que ele está trazendo aí, não. Beleza? Atualizando dados aí para você. Mais uma vez, Tassos está errado. Universidade de Harvard, que é a maior e melhor universidade do mundo, é verdade para Cristo e a igreja. Então, vamos lá. Isso aconteceu, mas não foi desse jeito que ele falou. Então ele está escondendo a verdade de você, mas eu estou aqui para revelá-la. Hashtag crentemente, lembra aí nos comentários. Vamos lá. Será que foi assim mesmo com Harvard? Será que foi desse jeito? Estamos aqui no site da Universidade Harvard. Sim, e olha só, selo de aprovação, né? De onde veio esse selo que ele está falando? Veritas. Vamos lá. Então aqui, ó, tá falando, vou mostrar aqui para tu. O lema de Harvard, Veritas, tem uma longa e turbulenta história, incluindo 2 séculos de invisibilidade. Então vamos pegar aqui, ó. Olha só que legal. A história do brasão de Harvard está profundamente enraizada no passado. Veritas, que em latim significa verdade, foi adotado como lema de Harvard em 1643, mas não viu a luz do dia por quase 2 séculos. Em vez disso, presta atenção, em 1650, 7 anos depois de terem colocado Veritas como tal, a corporação de Harvard escolheu In Christi Gloriam, uma expressão latina que significa para a glória de Cristo. Pegou o esquema aí? Muito bem, não usaram Veritas, escolheram In Christi Gloriam. Ok. A palavra Veritas foi descoberta em antigos registros da faculdade pelo presidente de Harvard, Josiah Quincy III, e ressurgiu em 1836, quando apareceu em uma faixa comemorativa do 200º aniversário da faculdade. A palavra sobreviveu brevemente no selo de Harvard de 1843 a 1847, quando foi apagada em favor de Cristo et Ecclesia, ou por Cristo na Igreja. Com o tempo, Veritas se tornaria a palavra mais intimamente associada a Harvard, mas foi preciso um poema de 1880 do escritor e professor de medicina Oliver Wendell Holmes para reavivá-la definitivamente. O poema instava Harvard a deixar que teu símbolo mais antigo seja teu último. Se a ubiquidade serve de parâmetro, o desejo poético de Holmes se concretizou. Veritas foi a ideia mais antiga de Harvard para um lema e, após séculos de abandono, veio para ficar. Você pegou o esquema aqui, como é que foi feito? Era para ser Veritas. Aí, por causa da corporação, de quem estava tomando conta ali de Harvard, que eram cristãos, eles decidiram não usar a verdade. Eles decidiram colocar ali para a glória de Cristo. Aí depois, viu que era Veritas, colocou Veritas, ficou 4 anos. E aí veio outro alguém e decidiu tirar. Tirou Veritas e colocou por Cristo na igreja. Até porque não faz sentido mesmo. Né? Você tem a palavra Veritas, é verdade. Não dá para você colocar verdade para a glória de Cristo. Não dá, porque Cristo é mentira. Entende? Não dá para conviver com a verdade. Ok? Do mesmo jeito, não tem como você colocar por Cristo na igreja, porque também é uma mentira. A igreja é uma mentira, é tudo mitologia. O pessoal fica enganando a galera por séculos e séculos, por milênios. Não dá para você colocar a palavra verdade junto na mesma frase, entendeu? Não existia esse lema que o Tassos está te dizendo. Isso no próprio site da Universidade de Harvard.
Beleza? Se ele trouxer outra fonte aí, então ela não é confiável, porque eu estou usando esta que é da universidade, explicando o símbolo deles. E depois de muito tempo, eles resolveram adotar apenas Veritas. E é isso que fica ali no brasão de Harvard. Beleza? Que eles resolveram, com o avanço, né, ficar com a verdade e não com a mentira do cristianismo, da religião, porque não tem como ciência e religião ficarem juntas. Dá para você entender? Não dá, não dá. Logo, é só um discurso falacioso, enganoso que o Tassos traz para tentar fazer com que o cristianismo ajudou de alguma maneira na ciência. Ajudou porcaria nenhuma, cara. O cristianismo, ele barrava o avanço científico. E como que ele fazia isso? Simplesmente, qualquer tipo de pesquisa que era feita nas universidades, quando elas foram criadas e tudo mais, essas cristãs, que não foram as primeiras universidades do mundo, tá? Porque a universidade mais antiga do mundo não foi nenhuma cristã. Nossa, por que será que o Espírito Santo não fez com que as pessoas dele fizessem a primeira universidade para espalhar o conhecimento e o avanço da ciência para a melhoria da sociedade? Por que que não? Toshio, qual que é a universidade mais antiga do mundo? Olha, de acordo com a Unesco, quem que é? Aqui você tem a lista das universidades mais antigas do mundo. E aí você tem aqui Universidade Al-Qarawini. Eita nós! Cidade Fez, Califado Idríssida, atualmente em Marrocos. Ano de fundação 859, tá? Há pelo menos um autor que aponta a Universidade Es-Zitoun em Tunis como tendo sido fundada em 737, o que não é corroborado por muitas fontes reputadas, nem pelo Guinness World Records. Então, hoje, a universidade mais antiga do mundo é essa daqui, em Marrocos, mundo islâmico. Não é cristão, não. Aí você tem aqui a Universidade Al-Azhar no Cairo, Egito, na época um emirado governado pela dinastia Tulúnida, e aqui a Universidade Teológica só em 1961 passou a incluir assuntos não teológicos na sua grade curricular. Aí você tem a Universidade de Bolonha em 1088, né? Beleza. Aí pode ter aqui a influência cristã. Aí você vai ter Oxford, beleza? Aí vem com influência cristã, beleza? OK? E o que você tem que entender aqui é que durante o que a gente chama de Idade das Trevas, que é a Idade Média, que inclusive é quando também você tem essas universidades aparecendo, você verá que quem comandava isso aí eram os monges, eram os católicos. E qualquer pesquisa que divergisse daquilo que estivesse na Bíblia, nas doutrinas cristãs, aquilo deveria ser proibido, deveria ser simplesmente retirado, tinha que ser impedido de avançar. Você está entendendo como a coisa funcionava? Afinal de contas, você acha que Giordano Bruno, cara, ele foi queimado vivo, porque ele apresentou um modelo de mundo, de universo diferente daquele que se acreditava na época. Galileu Galilei também foi condenado à prisão domiciliar pelo fato de ele também ter proposto seu modelo novo de mundo. E assim você pode pegar vários outros tipos de descobertas, de invenções, de coisas que foram realizadas e que estavam na contramão da igreja. Pensa que a ciência só avançou exatamente porque eles ousaram desafiar a igreja, desafiar o cristianismo, desafiar a Bíblia, desafiar a ideia presente de Deus, cara. Eles desafiaram ir fora disso. Eles pensaram, mano, e se for diferente? A ciência faz isso. A ciência vai além. Então a ciência avançou não por causa do cristianismo, a ciência avançou a despeito dele, exatamente quando o pessoal resolveu tocar o foda-se, mesmo com as ameaças, mesmo com as prisões, mesmo com as leis que ficavam restringindo esse tipo de ação que seria considerada herética. Essas pessoas corajosas que fizeram nós, você, eu, estarmos aqui hoje desfrutando dessa ciência, dessa tecnologia, desse conhecimento. Não foi por causa do cristianismo, foi porque as pessoas decidiram não continuar acreditando naquilo da forma como eles queriam. Tocha, mas tinham muitos ali que eram cristãos e que fizeram também os seus experimentos e tudo mais e continuaram firmes na fé. Primeiro que ninguém é cristão de verdade, ninguém está firme na fé de verdade, ninguém vive o que está na Bíblia de verdade, é tudo encenação, é tudo mentira. Sempre foi assim, continua sendo e sempre o será enquanto existir essa mitologia cristã, tá bom? O que existe ali de certos, pouquíssimos inclusive cientistas, que se destacaram mesmo sendo cristãos, são pessoas que o quê? Cara, pensa, num mundo
enormemente cristão. Um monte de cristão. Por que você tem tão poucos cientistas, né? Uau! Pouquíssimos cientistas. E esses daí resolveram não deixar a fé bloquear o pensamento analítico, crítico deles. Então, eles sabiam fazer a separação das coisas. Agora eu estou fazendo ciência. Isso aqui é meu trabalho, coisa séria, buscando entender a natureza e a verdade. E aí, agora eu tirei esse chapéu do cientista, da pessoa séria, e agora eu vou vestir o chapéu da mitologia, da minha religião, da minha crença que me ensinaram aqui, que eu não sei questionar, e se eu questionar eu posso ser morto, né? Então, eles separavam as coisas, tá bom? Então, para de ficar usando essa desculpinha de que, teve cientistas como Isaac Newton que eram cristãos e não sei o quê. Cara, você tinha que pegar e ter tudo quanto é cientista cristão, sabe? Todos, e muitos. Você tem uma merreca, sabe por quê? Porque o cristianismo não promove esse conhecimento. Essas pessoas que se destacaram é porque elas ousaram separar a religião da ciência e fazer o trabalho direitinho. Aqueles que simplesmente ficavam com medinho e tudo mais, não faziam nada. Entendeu? Essa é a realidade nua e crua. Se a fé ajudasse a ciência a avançar, cara, a gente teria a maior parte do planeta investindo em ciência, investindo em educação, com uma qualidade de vida totalmente exuberante. É o que você vê? É óbvio que não. Então para de ser um negacionista, tá bom? Uma coisa importante lá de Harvard, né? Por que você acha que o pessoal ficava colocando aquele lema? Porque eram puritanos, pessoas bitoladas na religião cristã e que queriam fazer com que esse nome de Cristo fosse glorificado de alguma maneira, inclusive fazendo uma série de atrocidades. Por exemplo, olha só aqui, ó. Em 1692, o principal teólogo puritano, Increase Mather, tornou-se o 6º presidente de Harvard. Olha só, ele substituiu os clássicos pagãos por livros de autores cristãos nas aulas de ética e manteve a disciplina na faculdade. As leis de Harvard de 1642 e as leis da faculdade de Harvard de 1700 atestam seu alto nível original de disciplina. Os alunos eram obrigados a observar regras de decoro piedoso inconcebíveis no século XIX e, por fim, a provar sua aptidão para o bacharelado, mostrando que podiam ler o original do Antigo e do Novo Testamento em latim e resolvê-los logicamente. Não tem original, né, caralho? Mas vamos lá. A liderança e os alunos de Harvard, incluindo Increase Mather e seu filho Cotton Mather, desempenharam papéis centrais nos julgamentos das bruxas de Salem em 1692 a 1693. Além de fazer um desserviço para a ciência, colocando na universidade ensinamentos religiosos que não servem para porcaria nenhuma, a não ser que você estudasse para analisar se de fato eles são confiáveis ou não, aí é diferente, numa teologia séria faria isso. Eles ainda participaram do julgamento das bruxas de Salem, condenando pessoas à morte, tá bom? Pois é. Eram essas pessoas aí que estavam fazendo essas coisas para a glória de Cristo e gerenciando Harvard. E é o que Tassos está colocando aí como se, sabe, essa coisa nunca tivesse acontecido. Olha só o que uma frase que o Tassos traz acaba ocultando a realidade de você, simplesmente para tentar te convencer que a visão dele cristã é a correta. Mas eu sempre provo que é completamente errado, né? Fazer o quê? Fazer o quê? A melhor universidade do mundo é verdade para Cristo e a Igreja. Então, a ciência se desenvolve também diante de uma perspectiva, de um pano de fundo filosófico que é judaico-cristão. Qual é o pano de fundo filosófico da possibilidade de desenvolvimento da ciência? É que a empreitada científica, que é o intuito de encontrar padrões de inteligência no mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente. Ué, mas de onde ele está tirando essa ideia de que a ciência busca por padrões de inteligência no mundo? Tá doido? Não tem nada disso? Mas sabe por que ele está falando disso? Porque ele está querendo defender a ideia aqui do design inteligente.
o design inteligente, o design demente, o design gambiarra. Simplesmente é uma pseudociência que procura fazer com que o criacionismo venha nessa nova roupagem com o nome design inteligente, querendo defender a ideia de que o universo, a vida e todas as coisas foram obras de um criador. Aí eles chamam de designer, que ele tem inteligência e tudo mais. O que é uma grande idiotice, porque não tem, obviamente, nenhuma evidência a respeito, e o próprio universo, a própria vida, tudo que nós temos na ciência, tudo mostra que não tem Deus nenhum, cara. Entende? Tudo que a gente consegue fazer hoje em relação às mais diversas áreas da ciência não precisa de nenhum designer, não precisa de nenhum criador. A gente consegue explicar tudo sem qualquer tipo de interferência espiritual. Não tem nada disso. Compreende? Repito, ciência e religião, fé, não se batem, cara. Porque a religião vai contradizer veementemente o que a religião e a fé quiserem trazer, tá bom? Separa os campos aí, não tenta misturar. Não tenta justificar sua fé usando a ciência, porque a ciência ela vai contradizer você. Poxa, o pessoal podia ser um pouquinho mais inteligente, pelo menos, né? Isso só mostra que não sabe porra nenhuma de ciência, né? Mas beleza. Eu também era assim. Continuo aprendendo, né? Não sei muita coisa, não. Mas o pouco que eu sei, né? Já dá pra ver um monte de babaquice que as pessoas falam, né? Ah, Toshio, como é que você tá falando que design inteligente é pseudociência? Olha aqui, ó. Design inteligente. O design inteligente, ou projeto inteligente, é uma hipótese pseudocientífica baseada na assertiva de certas características do universo e dos seres vivos são mais bem explicadas por uma causa inteligente e não por um processo não direcionado, não estocástico como a seleção natural. Beleza? Ou seja, é pseudagem. Aí você, Toshio, mas tá na Wikipedia, tá tanto em português quanto em inglês. Tá bom? Argumento pseudocientífico para a existência de Deus apresentado por seus componentes como uma teoria científica baseada em evidências sobre origens da vida e que não tem nenhuma evidência. Eles ficam mentindo na cara dura. Por isso, pseudocientífico é que não é uma ciência verdadeira. Pseudo é falso, ok? Então você tem aqui, ó, uma caralho, é muito grande isso aqui. Vamos lá. Aqui já está rebatendo tudo que fala dessa pseudagem. Ó, tem um monte de referências bibliográficas mostrando que é pseudagem, um monte de artigo de Harvard, inclusive, mostrando que é pseudagem, tá bom? Tem aqui, ó, centenas, tá? De centenas ou centena? Vamos ver, antes de chegar a 200. Quase, em 189. Então, 189 não são centenas, é uma centena. Já em português, olha aqui, ó, referência bibliográfica, tem mais de 247. Tudo provando que isso é pseudagem, ok? Mostrando que isso é tudo mentira. E o pessoal fica querendo vender para você como se fosse teoria científica. Maluquice, tá bom? A galera só quer falar de alguma maneira que a evolução natural proposta por Charles Darwin e toda a evolução como se fosse uma mentira, sendo que obviamente não é. A evolução é um fato. É a teoria que nós temos que explica melhor este fato, esta realidade, é a teoria da evolução através da seleção natural. Beleza? Mas eu não aceito. É a verdade que acabou. Deus não existe nem é. Tá? Aceita que dói menos. No mundo, pressupõe que o mundo é organizado inteligentemente. E, portanto, por uma mente inteligente. Isso é da ciência, mas nós podemos falar em... Não é da ciência, você já viu aí, é tudo pseudagem, é tudo mentira. Ponto final. Vários avanços em outras áreas também, se o senhor quiser. Mas eu não consigo associar ciência e cristianismo. Para mim, cristianismo é algo que se tornou durante o tempo algo muito enfraquecido de acordo com a postura de variadas plataformas que a igreja veio se transformando no decorrer dos anos. A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você... A ciência não é só exata, certo? Nós temos ciências exatas, temos as ciências sociais, ok? E por aí afora. Vamos lá. Eu falo em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que você viu o que eu li para você e era exatamente isso, né? eu não acho muito interessante quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Tem pessoas neutras ali. Eu, particularmente, eu tenho outras questões de religião, como o budismo. Aquilo, para mim, é muito fora do que eu penso em relação à neutralidade de um local assim, que você está julgando com pessoas inteligentes, tem um advogado, tem um réu, tem um advogado de defesa, tem de acusação, etc. Então, assim, existe uma tendência, na verdade, existe uma atitude tendenciosa
religiosa em relação à sociedade para nos impor o cristianismo? Não é o que me parece nós analisarmos as evidências. Sobre isso que o rapaz falou, já teve até inclusive uma decisão, não sei se foi pela STF ou STJ, dizendo que não tem problema ter o crucifixo ali, porque é mais como algo tradicional e não que está ferindo a laicidade do Estado. Eu não concordo. Mas, ao mesmo tempo, é a mesma coisa que você entender o seguinte: ó, isso aqui não significa porcaria nenhuma para nós. É algo tradicional, entendeu? E tal, mas não significa nada. Ele está basicamente dizendo o que espero que aconteça num futuro breve aqui no Brasil, que já aconteceu em alguns países da Europa, onde simplesmente o pessoal pega e vai nas igrejas por tradição. O pessoal não ora, o pessoal não crê mesmo em Deus, o pessoal é mais ateu ou não religioso e simplesmente tem a laicidade, tudo belezinha, e muitas igrejas nem são mais frequentadas, estão virando bares ou museus ou qualquer outra coisa, menos um local para ficarem se reunindo lá e muito menos ficar pegando dinheiro de gente inocente, né? Então, ou seja, muitos até se declaram como cristãos luteranos, mas eles só fazem isso e deixam claro que é por tradição, entende? Então, se a gente pegar essa declaração que foi feita a respeito dos objetos que apresentam do cristianismo, e eu repito que eu não concordo, não deveria ter porra nenhuma ali, né? Se não coloque de todas as religiões bonitinho para mostrar que todas estão sendo representadas, mas para eles é só como uma tradição. Se é só como uma tradição, eles estão ignorando todas as outras tradições religiosas, é verdade? Estão sendo preconceituosos nisso? Do meu ponto de vista, sim. Beleza. Do ponto de vista jurídico, o pessoal vai debater aí se quiser. A questão em si é, se eles estão vendo como tradição, quem sabe não vira igual essa tradição lá na Europa, onde não tem realmente poder nenhum. Que assim seja. Amém ou não amém, igreja? Aleluia, xerebecanta labassúbia. As universidades públicas hoje, você pode fazer qualquer manifestação religiosa sem muito problema. Mas se for fazer alguma manifestação do ponto de vista cristão, haverá dificuldades a serem enfrentadas. Mesmo que nós vivamos em um país que é, em sua grande maioria, cristão. Nós temos aqui nas universidades, que foi por onde o senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais. Tá errado? Qual é o dado, Tassos, que diz que você tem uma predominância anticristã dentro das universidades, sejam elas públicas, sejam elas privadas? Traz o dado aí, vai. Falou que isso é dado. Cadê? Faz a pesquisa que você quiser aí. Cadê? Onde é que está dizendo isso? Quem é que fez uma pesquisa séria mostrando que isso que você disse é verdade? Hashtag crentemente. De novo, cara, de novo. Ah, Toshio, mas tem algumas universidades, tem matérias dizendo que em alguns locais, Santa Catarina e outros estados, aconteceram casos em que a reitora ou diretora ou coordenadora de alguma coisa ou professora se opôs a grupos de jovens ali que estavam fazendo no intervalo ou depois das aulas uma reunião evangélica, uma reunião cristã, fazendo às vezes louvores com ou sem instrumento musical, compartilhando palavra, fazendo orações. Então, eles proibiram de fazer aquilo. Ué, dependendo da instituição, dependendo da autonomia que a universidade normalmente possui, ela pode estabelecer o que pode ser aceito ou não. Ah, mas eu não aceito porque eu gosto de ter dentro do Estado laico, eu posso expressar a minha fé. Tá, você tem o seu local para expressar a sua fé. Por que você quer fazer isso logo na universidade, onde é o local para você estudar? Ainda assim, se você quer fazer, não está atrapalhando ninguém, é no horário de intervalo, se é uma coisa que não ferra com os outros, que não atrapalha o andar, né, da carruagem em relação à pesquisa, aos estudos e tudo mais, deu o horário ali, você parou e você respeita os outros, cara, seja feliz, no meu ponto de vista, seja feliz. Do mesmo jeito, se tiverem pessoas ali do espiritismo fazendo algum tipo de trabalho religioso, tem que deixá-los fazer também. Ou será que você, cristão, vai chegar repreendendo lá e dizendo que é o diabo? Do mesmo jeito, quem é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, também tem que ter esse mesmo direito. Da mesma maneira, quem é muçulmano tem que pegar e fazer o seu trabalho lá também. Então nós podemos ter esses espaços nas universidades. Agora, se ela dentro da autonomia chegar e falar não é para ter, você tem que respeitar, caramba. Eu sou contra qualquer pessoa, seja dentro ou fora de universidade, cometer qualquer tipo de preconceito contra as ações de fé que as pessoas venham a ter. Então, o que pode acontecer é você entrar num acordo. O que a gente pode fazer, o que
a gente não pode extrapolar. E aí o pessoal entra num acordo, cara, é comunicação. Simplesmente desse jeito. E caso esteja acontecendo algum crime de intolerância religiosa, de discriminação, de realmente o pessoal ficar maltratando, obviamente você não tem que aceitar e você tem que denunciar e tudo mais. Beleza? E existe também um agravante do 8 de janeiro, onde o pessoal associou muitos cristãos, sejam evangélicos, católicos e tudo mais, que fizeram uma ligação a cristãos que são ligados à extrema-direita. E na universidade, você normalmente vai confrontar essas questões, porque você vai estudar a verdade, você entendeu? Você entendeu? Por que Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, por que eles, por mais que tenham nascido em alguma matriz cristã, não continuaram nisso? Exatamente para avançar na verdade. Não tem como você continuar com matriz cristã, porque isso impede você de avançar, tá bom? Do mesmo jeito que você está numa universidade, você quer manter sua fé, só separa. Na hora que você está aqui dentro, você vai aprender o que a gente sabe a partir da ciência, da realidade. A mitologia continua à parte, beleza? Então você vai estudar história, você vai aprender a verdade da história. Você quer aprender biologia, você vai aprender a verdade da evolução. Você quer aprender astronomia, você vai aprender a verdade sobre o universo. Você quer aprender sobre o corpo humano, você vai entender que não tem coisa nenhuma de Deus nenhum, que você não veio do barro coisa nenhuma, tá bom? Do mesmo jeito, quaisquer outras coisas que você vem estudar na universidade vão contradizer a sua fé. Então isso não é ser anticristão. Isso é simplesmente ser a favor da verdade. Se você não gosta, é simplesmente você falar, vou estudar isso aqui e vou fazer separação, tá bom? Aqui é a verdade. Aqui é a minha verdade, entre aspas, que você considera lá de Jesus, ou de Maomé, ou sei lá do que você considera. Beleza? Sabe os chapéus que eu falei lá que o Newton poderia saber fazer? Agora eu estou trabalhando, estou estudando. Aqui agora eu estou na minha mitologia. Separe as coisas. Seja uma pessoa mais madura. Quando a gente quer progredir, e a universidade serve para isso, para pesquisa, para ciência, para evolução, para ajudar a sociedade, a gente tem que estar aberto para novas ideias, entende? E não fechados em dogmas que as igrejas, as religiões e muitas fés aí procuram trazer e estabelecer como se não pudessem ser mexidas, questionadas ou verificadas. Então, escolha o que tu quer da vida. O senhor começou falando, uma predominância anticristã. Isso é dado. E digo mais, o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Mais uma merda. Caceta, velho. Vamos lá. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia defendendo que o homem deveria ser livre para ensinar por qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, Tá errado. Até onde nós sabemos, e até onde eu pesquisei, Lutero não ficou escrevendo para a princesa da Saxônia. Se de repente o Tassos tiver essas cartas aí, que ele falou que escreveu cartas, colocou no plural ainda, mostra quais são essas cartas, né, Tassos, para a gente entender. Aliás, eu tenho isso aqui, ó. O tio Lutero, olha só, a liberdade do cristão. Talvez você pense assim, Toshima, a liberdade do cristão é uma das cartas que Lutero escreveu. Não é essa que o Tassos disse. Eu vou até colocar o óculos para ler melhor para você, tá? Olha só o que nós temos aqui. A liberdade do cristão. Temos aqui sincera admoestação a todos os cristãos. E temos da autoridade temporal. Esse último da autoridade temporal é a carta que o Tasso está falando aí. Entendeu? Será que foi para uma princesa? Ai. Então a gente tem aqui, ó. Da autoridade temporal, em que medida se deve obedecer a ela. E aí, aqui, a gente vira a página e tá para quem que é a carta. Olha só. A sua Alteza Sereníssima, Nobilíssimo Príncipe João, Duque da Saxônia. Opa. Príncipe João. Será que o Príncipe João virou a Princesa Joana? Será? Cara... é um detalhe, Toshio. Ele pode ter se confundido. Se confundiu falando que são várias cartas, daí falou que é princesa. Se nesse detalhe ele não consegue prestar atenção na diferença de gênero, né? Isso já mostra que no contexto, então, de todo o trabalho que é desenvolvido aqui, então com certeza ele vai interpretar errado também. E aqui nessa carta não tem nada de laicidade de Estado. Na verdade, o que o próprio Lutero está fazendo é o seguinte, ó, que a autoridade secular temporal
é o seguinte, se ela pegar e falar para você, ó, que você tem que obedecer o Papa e essas e outras crenças, e você está acreditando em outra coisa, isso está errado, que ele não deve te impor isso, e você tem que ficar firme na verdade. Sabe qual era a verdade? É a verdade luterana, a verdade dele, porque ele estava escrevendo ali o Novo Testamento e tudo mais, a Bíblia, traduzindo para o alemão e procurando veicular isso, estavam proibindo. Então a autoridade ali era o quê? Você tinha a Igreja Católica dominando o que os políticos estavam fazendo, os príncipes e tudo mais. Então o que ele está dizendo é para ter esse tipo de separação, no sentido do quê? Para que prevaleça a minha verdade. Entendeu? E não aquilo que o Papa, porque ele estava escrevendo contra a Igreja Católica, e não aquilo que eles estão dizendo. Então ele não defende uma laicidade de Estado. Senão ele ia falar, o Papa está certo, eu estou certo, os outros estão certos, está de boa na lagoa. Não, não é isso que ele defende, não. O que ele está defendendo é para que ele possa dizer a verdade dele de acordo com o que ele acredita ser o certo. Pegou a ideia? É bem diferente da laicidade que nós temos. E é por isso que ele fala, inclusive, a Bíblia, porque era a Bíblia que ele estava fazendo, veiculando, imprimindo e mandando para a galera. Entendeu? Era para favorecer a visão de Lutero. Pega isso daí. Não era para favorecer todo mundo, não. Não. Até porque os próprios protestantes, na sua reforma, fizeram várias perseguições também e mataram gente pra caceta, inclusive católicos. Cadê a tolerância? E você pode entrar aqui no site da Britânica e procurar por secularismo. E aqui você vai ter a história do secular e do secularismo, né, que deriva aqui do termo latim, saeculum, que significa uma geração, uma vida humana, uma era de tempo, um século, beleza. Vai explicar que, em seu sentido cristão original, a palavra indicava o mundo temporal finito dos assuntos mundanos, diários ou políticos, em oposição ao tempo e às práticas religiosas cristãs, repletas do senso de eternidade e carregadas de significado espiritual. A primeira edição da Enciclopédia Britânica, de 1768 a 1771, definiu o secular como algo que é temporal. Nesse sentido, a palavra se opõe a eclesiástico. Beleza? Olha só quando começou isso daqui. Precursores do secularismo político existiram na Grécia Antiga, na Índia, sob os imperadores Ashoka, reinou no século III antes de Cristo. Akbar reinou de 1556 a 1605 no sistema de comunidades religiosas autônomas e autogovernadas do Império Otomano Islâmico. Desde antes de Cristo já tinham pessoas falando sobre você fazer esse tipo de secularização. Toshio, mas de alguma maneira pode ter tido uma influência cristã aí no meio. A influência cristã, ela existiu dessa maneira que eu comentei aqui agora de Lutero. Você vê, para beneficiar a visão dele. Eles vão comentar aqui, ó. Estudiosos traçam separação conceitual não é prática, beleza? Entre sagrado e secular na Europa medieval ao padre da Igreja Latina, Santo Agostinho, 354 a 430. Especificamente, sua delimitação em a cidade de Deus entre a divina cidade de Deus e a terrena cidade do homem, que ele alegou coexistir na era anterior à segunda vinda de Cristo. Então, é o conceito apenas, beleza? Até porque, se você for pegar na época de Agostinho, você tem o Império Romano ali com a religião cristã, e o que acontece? Se você for de outra fé, é proibido, cara. É proibido. Tem laicidade nenhuma, tá bom? E olha aqui que fala de Lutero. Também significativa para a história do secularismo foi a rejeição por Martinho Lutero, líder da Reforma Alemã, da autoridade religiosa e política do papado e do Sacro Império Romano em favor de autoridades seculares submissas ao protestantismo. Entendeu? Entendeu do que ele foi contra? Ao papado. Era essa parte aí que estava... Porque ele fazia discursos contra eles, beleza? Então ele tinha que se defender de alguma sorte. Agora, o que trouxe a ideia mesmo de separação total foi isso aqui, ó. À medida que o protestantismo se espalhava pela Europa, guerras por diferenças religiosas se seguiram, incluindo as guerras religiosas francesas de 1562 a 1598 e a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, predominantemente alemã. A Paz de Westfália, 1648, lançou as bases para as ideias modernas de Estado-nação e instituiu a tolerância religiosa oficial. Em uma carta sobre a tolerância, 1689, o filósofo inglês John Locke defendeu uma firme separação entre a questão pessoal da religião e o mundo político do Estado. Sua obra influenciou significativamente os modos modernos de secularismo político. Pegou a ideia?
O John Locke é um dos caras que fizeram isso aí acontecer mesmo, tá bom? E isso só aconteceu depois da Guerra dos 30 anos entre protestantes com católicos. Você entende que o secularismo veio exatamente para ver se acabava com essas guerras também que ficavam acontecendo em nome da fé? E vai me dizer que foi o cristianismo que trouxe aí, através de Lutero, a ideia de Estado laico? A história contradiz tudo aquilo que o Tasso está falando, cara. Inclusive a Bíblia. Então, o infanticídio, enaltecimento do tratamento da mulher, se você quiser, Jesus Cristo, quando trata com a mulher samaritana, enaltece a condição da mulher. Interessante quando o senhor fala em mulher, por exemplo, faz parte realmente do desenvolvimento da humanidade, porque a igreja ela força o não uso da camisinha, que é algo absurdamente necessário. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. Não há nada nas escrituras que nos digam que nós devemos forçar uma família a ficar com a criança. Que nós devemos Bom, em relação à mulher samaritana, é bom deixar claro que não tem esse enaltecimento da condição da mulher, não. Dá uma lida lá em João, no capítulo 4, onde é que Jesus está enaltecendo a mulher lá. Ele simplesmente expõe que ela tinha 5 maridos. E aí? Agora, você vai falar que você enaltecer mulher? Sério mesmo? E aquela mulher cirofenícia que ele chama de cadela? E a maneira como ele trata a própria mãe, quando ele diz assim: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora? Quando ela vem falar que acabou o vinho lá nas bodas de Caná da Galileia. Tá entendendo? Aí não tem nada disso que ele está falando, de enaltecer a condição da mulher. Até porque o cristianismo faz exatamente o contrário. O cristianismo é misoginia. Mulher tem que ficar calada na igreja. Não é permitido que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. É vergonhoso que você, mulher, fale na igreja. Tá bom? E você é a culpada por todas as desgraças que tem no planeta, inclusive pela perdição do ser humano. Pois é, por isso Paulo diz que foi Eva que caiu ali primeiro. Ela que foi seduzida e enganada, não foi Adão. Então a culpa é da mulher. Por isso a mulher só vai se preservar desde que ela cumpra a sua missão de ter filhos e se guarde em santificação. É isso aí o ensinamento cristão. Está enaltecendo bem a mulher, né? Parece que Tassos nunca leu a Bíblia. É lógico que leu, só que ele não é besta, né, de ficar falando essas coisas, senão ele vai perder dinheiro. O que nós devemos defender enquanto cristãos é que nós não devemos matar um bebê intrauterino, ainda mais quando ele não tem a menor condição de defesa. Eles poderiam ter falado isso para Deus lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, né? Por quê? Porque simplesmente não precisa ser intrauterino. Um bebê de 1, 2, 3, 4, 5 anos, que seja, é indefeso. É indefeso. Só que lá, na Bíblia, está mostrando ali Deus mandando exterminar geral, cara. Para você acabar com as crianças de peito, crianças de colo e rasgar mulheres grávidas ao meio. Então, esse Deus aí não estava valorizando essa vida aí do jeito que o Tasso está dizendo, não. Inclusive, quando no Evangelho de Mateus, Jesus nasce e Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, é para matar geral também. E aí sai matando e ele, faz nada, não protege ninguém. Ele tenta proteger Jesus. O resto, que morram. Caramba, né, cara? Que coisa. Essa é a grande questão. Ter um filho e dar para adoção não é crime no Brasil. Agora, eu discordo respeitosamente do senhor dizer que a igreja força. A igreja não força ninguém. Mentira! Mentira, porque sim, a igreja força. E ela força como? Através das suas pregações, colocando a pessoa num sentimento de culpa e de condenação, dizendo que Deus não vai aprovar aquilo, ou que ela está sendo uma assassina, ou que simplesmente ela está sob condenação. E isso faz a forçação de barra, a pressão psicológica, fazendo com que a pessoa se sinta mal e ela acabe ficando com aquela gravidez que ela não precisaria ter. Isso está completamente errado. Toshi, você é a favor do aborto? Olha, você já viu a Organização Mundial da Saúde que diz sobre o aborto? Eu te mostro aqui, site da World Health Organization, né? Então nós temos aqui, aborto. Fatos principais, tudo bonitinho, visão geral, você vai ler isso aqui, né? Ótimo, você vai ler. Aqui, falando o seguinte: o atendimento integral ao aborto está incluído na lista de serviços essenciais de saúde, publicada pela OMS em 2020. É um serviço essencial. Países desenvolvidos, países que realmente se preocupam com a saúde da mulher e tudo mais,
eles vão autorizar, sim, o aborto e seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Ah, Toshio, mas eu não concordo. Tudo bem. Quando você ficar grávida, você não aborte. Quando você for violentada e ficar grávida do estuprador, não aborte. E aí depois você pega e doa. Se você não é a favor, você é homem, quem é você, cara, para ficar falando que não é a favor? Por acaso é você que está grávida? Não, né? Então fica quietinho. Deixa que a mulher opine. Beleza? Agora, você vai adotar a criança? Quem é você para dizer que a pessoa tem que pegar e ficar lá carregando a criança? Você, mulher, que quer obrigar a outra, que não é você, a carregar um filho indesejado, uma filha indesejada. Hã? Você é quem para ficar obrigando ela? Quando você ficar grávida, você carrega e você se vire, ué. Você, por acaso, vai ajudar a pessoa financeiramente? Você vai cuidar da criança? Você vai ficar com ela? Ou você vai ficar só com o seu discursinho vazio que não serve para porcaria nenhuma, a não ser para fazer o mal para as pessoas? O valor do ser humano é intrínseco, isso graças ao que as escrituras dizem em Gênesis capítulo 1, verso 27. Inclusive, todos os sistemas de direito natural do mundo têm como base a ideia de que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Tá errado de novo. Caralho. Todas as bases de direito natural têm premissa que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Me traz aí os artigos, os textos mais antigos relacionados à jurisprudência, direito e tudo mais e mostram que eles estão baseados em Gênesis 1, 27. Me traz. Não vai ter, né? Caraca, velho, como fala merda. Então, agora, se o pessoal realmente valorizasse a vida, e se Gênesis 1, 27 desse esse tipo de entendimento, a Bíblia teria que ser completamente diferente do que está em Gênesis até Apocalipse, né? Não deveria nem ter morte, não deveria ter assassinatos, não deveria ter apedrejamento, não deveria ter crucificação, não deveria ter condenação eterna, porque afinal de contas a vida é importante, não é? Nossa, que contradição gritante! Ah, não é nenhuma novidade no mundo cristão. Essa ideia provém da ideia judaico-cristã, Gênesis 1, 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança do seu e, portanto, tem valor intrínseco, ele tem dignidade. Matar uma criança intrauterina é tratá-la como coisa, é extrair dela a dignidade que é inerente a ela, é fazer dela algo descartável. Mas é um fruto indesejado, correto? Indesejado, mas o valor Uma situação recorrente. O valor da vida de uma pessoa não pode estar no desejo do outro. Eu não digo que isso seja desejável ou indesejável, o que eu digo é que, mesmo que indesejável, isso não é suficiente para nós matarmos uma criança indefesa. É que não existe. Tranquilo, Tassos. Quando nascer a criança, deixa a criança nascer, você pega, adota ela e cuida dela. Beleza? Beleza? Porque também não é só suficiente você dizer que não podemos fazer tal coisa, tá bom? Isso é só um discurso hipócrita do caramba, porque na hora o pessoal não ajuda em porcaria nenhuma. Uma flexibilidade. Então, por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. É porque construiu a base da mais livre, mais próspera e mais importante civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. E qualquer outra civilização é barbárie. Antes o cristianismo era barbárie. Que não. Tá tudo errado, de novo, cara, de novo. E ele começou a... Olha a xenofobia dele agora, né? Dizendo que antes do cristianismo e em relação ao Oriente, tá dizendo que era tudo barbárie antes do cristianismo. Então como é que se chegou até o cristianismo se antes era tudo barbárie? Quer dizer, então, que tudo que tá na Bíblia não é barbaridade, não? Não são atrocidades? Por isso que eu falo, tá vendo? Esse cara nunca leu a Bíblia? Ou ele só tá querendo enganar mesmo a galera? Me fala, é falta de conhecimento ou é desonestidade intelectual? Vontade de manipular as massas por meio do engano? Me diz. Esse cara tá esquecendo tudo que eu já li a respeito da ciência na antiguidade, na Grécia, em relação ao mundo islâmico, em relação à Índia, em relação à China, que muito mais antigamente já viviam fazendo vários progressos científicos na sociedade e tudo mais. Sim, com vários erros, inclusive com escravidão e tudo que acontecia. Sim, mas eles estavam fazendo vários avanços lá e não tinham simplesmente barbaridades. Aliás, o mundo judaico-cristão é cheio disso daí. E isso está registrado no próprio livro tido como sagrado, e que as pessoas não leem, e que é uma verdadeira aberração. Um livro de imoralidades ditadas pelo próprio Deus deles. Caramba, mano! E vem falar um monte de besteira desse jeito?
Aliás, o cristianismo é responsável por uma série de outros problemas, né? Não só em relação a impedir que a ciência avance, mas também em relação à liberdade das mulheres e tudo mais, e tantos outros direitos sociais que só foram conquistados porque as pessoas ousaram desafiar, ir contra aquilo que os líderes religiosos apregoavam. Caso contrário, cara, você não consegue o que a gente precisa. Caso contrário, a sociedade não avança. O avanço só vem quando as pessoas resolvem investir no conhecimento, na educação e na ciência, na tecnologia, exatamente para melhorar as vidas, independente da fé que qualquer pessoa tenha. Porque se ela ficar baseando-se no dogma, nos ensinamentos religiosos, no seu livro sagrado, tá todo mundo fudido. E que fique claro, a prosperidade não veio por causa do cristianismo, tá? Não vem prosperidade por causa do cristianismo. O cristianismo ensina você a ser pobre. Ensina você a ser miserável, a vender tudo que você tem e dar para os pobres e espera Jesus voltar, meu caro. Confia que Deus vai te prover. Prosperidade não tem nada a ver com cristianismo. E o que o pessoal prega hoje para você, para pegar o teu dinheiro, seu dízimo e oferta, é completamente contra o que está nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Vê se vai estudar e para de ser feito de trouxa. O Oriente poderia simplificar as necessidades da Igreja Católica e somar forças. Os Orientes são porque o Islã está matando as mulheres. Já generalizou de novo. Não é todo país que é islâmico, que é muçulmano em sua maioria, que fica ali escravizando, maltratando as mulheres. Certo? Tem uma série de coisas, de regras que eu não concordo, porém, nem todos os países vão chegar a ficar maltratando. Elas estão ali, estão vivendo, muitas vão falar que estão vivendo bem, estão felizes lá, certo? Tem países onde realmente a coisa pega feio. Porém, contudo, entretanto, todavia, não são todos. Você não pode generalizar. O que ele está querendo fazer aqui é exatamente colocar o Islã como um inimigo, como um vilão, certo? Simplesmente para tentar defender o cristianismo aí. Está errado. Os dois estão errados. Na verdade, não só os dois. Tanto o islamismo e o cristianismo estão errados, mas o judaísmo também está errado. Do mesmo jeito, o hinduísmo está incorreto. E assim, todas as religiões, todas elas pregam mentiras. Deu para entender? Algumas são mais conservadoras, são mais dogmáticas, outras são um pouco mais liberais e fazem menos mal para as pessoas. A verdade é que elas estão realmente falando mentiras. Porém, se você tem religião que não impede você de estudar, de avançar e tudo mais, você não está preso em dogma, você não está sofrendo pressão psicológica e tudo mais por causa da religião, então fica com ela, ué. Beleza? Agora, se você gosta de sofrer, fica com ela também. Beleza? Mas não vem dizer que isso é verdade. Está escravizando as mulheres. Onde tem o cristianismo é que nós temos. Ele vai falar de escravidão, sendo que o próprio cristianismo tem a bula papal lá, Dum Diversas, que mostra exatamente a autorização do Papa para sair escravizando geral, né? Ué, parece que se esqueceu que a escravidão aqui foi realmente sancionada pela Igreja Católica, né? Que trouxe os negros para cá e sofreram pra caramba e até hoje sofrem consequências disso. E se você não sabe, aqui, ó, Dum Diversas, tá? É a bula papal emitida em 18 de junho de 1452, ó, Papa Nicolau V. Autorizou o rei Alonso V de Portugal a lutar, subjugar e conquistar aqueles que se levantam contra a fé católica e lutam para extinguir a religião cristã, ou seja, os sarracenos, muçulmanos e pagãos, em um território africano disputado militarmente. Ó, o documento consignou os inimigos em guerra que perderam a servidão perpétua. E aqui você tem o conteúdo dele, né? Pois é. Olha só que coisa de Deus, né? Desejando justamente que tudo que diz respeito à integridade, à propagação da fé pela qual Cristo nosso Deus derramou seu sangue, floresça nas almas virtuosas dos fiéis. Concedemos a vocês, por estes presentes documentos, com nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre. Para quê? Para abençoar, não. Para invadir, procurar, capturar e subjugar os sarracenos e pagãos e quaisquer outros descrentes e inimigos de Cristo onde quer que estejam, bem como seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades, e reduzir suas pessoas à escravidão perpétua, e aplicar
apropriar e converter para uso e lucro de vocês e de seus sucessores, os reis de Portugal, em perpetuidade, os reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades e posses e bens semelhantes acima mencionados. É essa a bênção papal, entendeu? Pois é, papal soa meio estranho, né? Mas tudo bem. E aqui você tem, ó, o Romano Pontífice, né? O Romanus Pontifex, que tem 3 delas, e uma delas aqui, ó, 1455, por Nicolau V de novo, elogiando o rei católico Afonso V por ele ter feito isso que estava lá na Dum Diversas. Ele está elogiando aqui e falando que ele pegou e escravizou a galera geral, entendeu? Tem aqui, ó, toda a carta aqui, ó, falando como se fosse de Deus e tudo, belezinha. Pois é isso daqui, cara, é isso daqui que você tem do cristianismo, tá bom? Fazendo aí a bagaceira toda. Isso sem contar a Inquisição, isso sem contar as cruzadas, isso sem contar, por exemplo, os livros proibidos, que até 1966 existia um índice de livros proibidos pela Igreja Católica, sabia? Pois é, exatamente para não ajudar no avanço do conhecimento da ciência, porque vai contra a nossa fé. Tomar no meio do cu. E caso você ache que eu estou inventando, tá aqui, ó, Índice Librorum Prohibitorum. É a lista de livros outrora proibidos pela autoridade da Igreja Católica Romana, por serem perigosos para a fé ou a moral dos católicos romanos. A publicação da lista cessou em 1966 e ela foi relegada à condição de documento histórico. Aí você vai ter aqui vários autores que foram simplesmente proibidos de serem lidos, tá bom? Pois é. Toshio, mas você está falando aí é da Igreja Católica. Mas no protestantismo não teve isso. É lógico que teve. Oxe, você acha que não? Por que você acha que na Reforma Protestante você teve, por exemplo, Guerra dos 30 Anos e tantas outras coisas mais? Teve um monte de assassinato acontecendo exatamente para querer impor a versão deles, cara. E do mesmo jeito que eu falei, Harvard impondo ali, a galera era protestante. E assim vai indo, e até hoje é do mesmo jeito. As pessoas, né, querendo colocar o design demente como se fosse uma teoria científica, sendo que nenhuma hipótese válida ela é e quer chegar ao status de teoria. Tá doido? Não é pseudociência. O pessoal querendo impor a verdade deles, entendeu? Verdade entre aspas, a falsidade do caramba. E é isso que o pessoal faz. O pessoal acaba fazendo um monte de maluquice em nome da fé. Onde tem o cristianismo é que nós temos liberdade, prosperidade, que nós temos a possibilidade de sermos quem nós gostaríamos de ser. Tá errado, tá errado. Não é onde tem um cristianismo, é onde tem um Estado laico. Porque onde tinha um cristianismo imperando, o que acontecia? Tudo isso que eu te mostrei agora. É morte, é destruição, é perseguição, é inquisição, é gente sendo queimada, caça às bruxas, é isso que acontece. Entende? Teocracia dá nisso, dá merda, ok? Não é o cristianismo que dá liberdade nenhuma, o cristianismo te prende. O que dá liberdade é o Estado laico. O que dá liberdade é você ter o pensamento livre e a vida liberta dessas coisas malucas, esses dogmas ensinados pela igreja. Obrigado, Cristiano. Foi um prazer, viu? Como é que vai o senhor? Vai bem? Como é o nome do senhor? Victor. Victor. Então, vamos lá. O tema diz que o cristianismo é responsável pelo avanço da sociedade, né? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que a igreja como instituição, não como pessoas de fé, mas a igreja como instituição, ela tem um papel de grande retrocesso em toda a história da humanidade, principalmente se... É uma coisa que eu vejo que alguns ateus têm e que eu acho incorreto. Eles querem falar assim, a igreja como instituição e não como pessoas de fé. A igreja, instituição, parede, sabe, monumento, não existe sem pessoas de fé. Não dá para você separar essas coisas, tá? Não dá. É porque a pessoa, não posso pegar e falar, senão tem gente que vai se ofender. Não, você tem que falar a real. A igreja é composta por pessoas de fé. Até a ideia da igreja em si é ser o corpo de Cristo. São pessoas, beleza? Não separa a instituição e as coisas aí, não. Beleza? Ainda que... mas tem CNPJ e tal. Sim, mas quem abre isso é uma pessoa. Quem é dono, dona daquilo, são pessoas. Beleza? Não separe.
Se a gente for abordar esse tema na época da Idade Média, a gente sabe que a igreja, principalmente a católica, tinha essa questão de caçar as pessoas, caçar quem tinha uma opinião diferente. E isso pode até ter vindo a ocasionar perdas de grandes inovações ou até grandes pessoas, trazendo isso. Deixa eu só dizer que, em parte, eu concordo com sua observação, desculpa interrompê-lo, mas, de fato, a igreja, algumas vezes, não foi apenas má, mas foi perversa. Mas nós estamos falando aqui do cristianismo. Tá errado? Tá vendo? Aí, ele vai na mesma ideia. A igreja é uma coisa, mas eu estou falando do cristianismo. O cristianismo vem da onde? Não é da igreja. Hã? Ai, caceta. Sabe o que é interessante? Na hora que ele pega e vai falar de Harvard, de Yale, de Princeton, né? Aí de Oxford, aí ele simplesmente não separa as coisas, né? Ah, não, é o cristianismo, mas está com a igreja naquele contexto medieval que o Victor está trazendo aí. Está naquele contexto, fazendo um monte de atrocidade, está ali a universidade. Mas isso aí não importa, não vou falar sobre isso. O que importa é que lá, essa parte considerada, entre aspas, boa, né, que tem a universidade, então naquele contexto está tendo ciência agora moderna, nossa, teve um princípio cristão. Ah, então isso aqui tá bom. Quem que abriu? Igrejas católicas. Depois você tem igrejas protestantes. Mas aí para ele tá bom. Aí ele não faz separação de igreja e cristianismo. Na hora que pegou, aí, igreja é uma coisa, eu tô falando de cristianismo. Ai, caralho. É a mesma merda, animal. Eu ia trazer isso para agora, para os tempos que a gente vive hoje. A igreja algumas vezes errou. Mas você concorda comigo que você nunca... Algumas vezes. 2 milênios errando, então são algumas vezes, entendeu? Continua errando até hoje. Consegue ver isso na pessoa de Jesus Cristo? Discordo totalmente. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando que Jesus não prestava, né? Porque Jesus é aquela pessoa que ensina você a ser uma escrava, a ser uma pessoa submissa e idiota, que aceita a opressão e fica quietinha. Jesus é aquele personagem criado que faz com que você tenha que odiar sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha e a tua própria vida. Caso contrário, você não é digno de ser discípulo dele. Jesus é aquele que diz que não veio trazer paz, mas sim espada e causar divisão no meio da família. Ele é aquele que veio destruir famílias. Você vai me dizer que isso aí é alguma coisa boa? É esse personagem Jesus que diz que eu vim para trazer fogo à terra. E quem dera se ele já estivesse aceso. É esse Jesus que sai matando geral com uma série de pragas e destruições dos mais variados tipos lá em Apocalipse contra aqueles que não acreditaram nele. Entende? É esse Jesus que diz, eu te amo, estou dando a minha vida por você. Se você não acreditar, você vai morrer e sofrer eternamente. É esse psicopata narcisista que o pessoal chama de Deus de amor. Entendeu? É esse Jesus que diz para você se desfazer de tudo que você tem para você simplesmente viver na miséria. É esse Jesus aí. E você tem que confiar que Deus vai te prover. O que é interessante, né? Que tem gente ainda que acredita que Jesus é um intercessor entre Deus e os homens, como está ali numa das cartas de Paulo. Não lembro se está em Timóteo, 1º ou 2 Timóteo. Tá, mas aí, interessante, né? Jesus intercedendo por você. Mas quando Jesus mesmo orou por ele mesmo, Deus não atendeu, né? A intercessão de Jesus, né? Seria semelhante ao que ele fez lá no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Do mesmo jeito, ele intercedendo por você. Senhor, seria legal se você fizesse isso por ele, mas não seja feita a vontade dele, nem a minha, mas sim a tua. Ou seja, não adianta porra nenhuma. Nem ele conseguiu se salvar. Você acha que ele ia te ajudar de alguma maneira? Ai. Mas relaxa, tudo isso aí é mentira, porque ele não existe e nem não está intercedendo por ninguém, porque se existiu um Jesus, ele morreu e não ressuscitou. Também provei aqui, Jesus não ressuscitou, várias provas que Jesus não ressuscitou e é uma grande mentira. E acabou. Esta é a realidade. Beleza? Jesus não prestava. O cristianismo é exatamente a demonstração, a essência desse Jesus na prática. O ensinamento de Jesus Cristo... Né? Interessante isso aí, mas você tem que ter razão lá. Porque hoje em dia a gente vê muitos pastores usando disso para alimentar o preconceito das pessoas, né? Muito boa colocação, Victor. E fechamos aqui o segundo tema e já deu para destruir todas as mentiras, desinformações e falácias e
coisas incompletas que o Tassos trouxe aqui para a galera, né? Pois é, então, como mais uma vez eu digo, não tem como um cristão conseguir defender a própria fé. Na verdade, não é só o cristão, qualquer pessoa do planeta inteiro de qualquer religião. Não dá para você provar que a sua fé é verdade. Pode ver, existiu alguma manifestação de Deus aqui, nesse debate? Não. Pega tudo quanto é debate, em inglês, em português, em qualquer língua. Nunca tem manifestação de Deus nenhum para provar, olha, eu sou verdadeiro, eu estou aqui, ele está falando a verdade, ela diz a realidade. Não tem. Não tem. Só são argumentos falaciosos, um monte de mentira, um monte de desinformação, cara. Simplesmente procurando fazer com que as pessoas sejam ludibriadas. Vamos parar com as drogas, mano. Sai da caverna, vai estudar, toma vergonha na cara. Se quer pelo menos debater, discutir, traga a verdade. Por que ficam usando um monte de mentiras, cara? Eu sei que a vida da galera já é cheia de mentiras. Mas, poxa, fica com a mentira para você. Não tenta ficar trazendo para os demais. Caso contrário, eu vou expô-las. Pois é, mais uma vez, Tassos perdeu, Tassos passou vergonha, eu ganhei. Gostou do vídeo? Deixa a sua curtida aqui, se inscreva no meu canal, compartilha com a galera, coloca aí nos comentários o que você achou, o que mais você tem de argumentos para detonar todas essas falácias e essas mentiras aí do caramba. E você também pode se transformar em membro e membra do meu canal, se inscrevendo aqui e me ajudando mensalmente com uma quantia específica. Maravilha? Tem vários níveis, você pode escolher o que ficar melhor para você. E você também pode me ajudar através desse Pix que aparece aí na sua tela e que está aqui na descrição do vídeo também, tá? Por quê? Porque eu fui processado através de um vídeo que eu fiz e as custas judiciais são bem elevadas, né? E precisamos fazer o pagamento desses custos. E eu agradeço a você imensamente que tem me ajudado uma, duas ou mais vezes. Muito obrigado mesmo. Só alegria e sucesso para você aí. Muito obrigado de verdade. E a você que não pode ajudar, por favor, se inscreva no canal, assista os vídeos, compartilhe os vídeos, maratone ali as playlists e tudo mais. Isso já vai me ajudar também para fazer com que esse canal ganhe maior relevância, alcance mais pessoas e assim a gente possa mostrar essa realidade para a galera e ver se o pessoal começa a deixar de ser negacionista, começar a pensar melhor e assim conseguir desenvolver mais o seu raciocínio crítico e vivermos, consequentemente, numa sociedade ainda mais justa, mais igualitária, mais aberta e que realmente a gente possa evoluir como seres humanos que somos. Beleza? E isso a gente não vai conseguir por meio da religião. Vaza com isso. Beleza? A gente pode ter um estado laico, onde o pessoal tem liberdade de culto, mas a religião em si ela não promove avanço. Eu te mostrei isso hoje. Certo? E eu deixo claro aqui, não estou falando que você tem que extinguir as religiões. Estou falando de estado laico. Beleza? Não confunda as bolas. Agora, do mesmo jeito que a pessoa tem a liberdade de pregar e falar o que ela acha, do mesmo jeito eu tenho a liberdade de expressar o que eu acho a respeito dessas pregações. Beleza? Na represa? Show de bola. Mais uma vez, muito obrigado por me acompanhar e tudo de bom para você e nos vemos no próximo vídeo. Falou, abraço, fui!